Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Semana passada, por motivos de força maior, nós não pudemos postar essa videoaula. Mas de qualquer maneira, essa semana nós já postamos uma. E estamos postando mais essa para compensar. Nessa aula vamos dar continuidade à temática da última aula, ou seja, vamos usar a intertextualidade temática para falarmos sobre um tema muito importante para os dias de hoje, que é o tempo. E nós vamos fazer isso aproveitando para contar a história da produção poética do romantismo brasileiro. Recebemos vários comentários sobre a prova do Enem, no sentido de que muita gente foi surpreendida pelo tempo. Então vamos dar algumas dicas para vocês sobre como administrar o tempo. Mais uma vez vamos falar sobre o tempo usando a intertextualidade para falarmos sobre literatura. No caso, sobre a poesia romântica. Como nós dissemos na aula anterior, é possível sim se ajustar ao compasso do tempo. Para não ser surpreendido por situações do tipo não ter mais tempo para terminar a prova. Aproveitar cada dia ao máximo, deixando no passado a sensação de não ter tempo. O tempo é movimento, só o presente existe. O passado, quando nós pensamos no passado, estamos pensando no presente. E o futuro, quando nós estamos pensando nele, também estamos pensando no presente. Como diz a música de Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Mas na época do romantismo brasileiro, o que estava em voga era a busca pelo passado. Aquele passado glorioso, que mostra a grandeza da nação. No caso, era o índio. O indianismo, como já dissemos na aula anterior, foi ligado à valorização do índio como forma de exaltar a nação brasileira, que acabara de se tornar independente de Portugal. Ligado também à ideia de bom selvagem, de Rousseau. O índio era um habitante da nossa terra antes da chegada dos portugueses. Na aula passada nós falamos de romances indianistas de José de Alencar, mas na poesia tivemos um grande representante dessa tendência, Gonçalves Dias, que mostra em seu poema Ijuca Pirama a ideia do índio como sendo um homem corajoso, que protege sua tribo, sendo por isso o representante emblemático da nação brasileira. Vejam esse trecho. Gonçalves Dias também manifestou seu patriotismo em seu poema Canção do Exílio, que teria sido escrito enquanto ele estudava na Europa, manifestando saudades de sua terra natal, o Brasil. Depois da geração indianista, não havia mais a necessidade de se elevar a nação da maneira como a geração de Gonçalves Dias e José de Alencar fez. Veio a geração mal do século, que alguns teóricos chamam de geração ultrarromântica. Essa expressão mal do século não faz vocês se lembrarem de nada? Os menores de 20 anos talvez não pensem mais que o mal do século é a AIDS, mas durante os últimos 20 anos do século passado, muita gente acreditava isso, que a AIDS era o mal do século. Muita gente, mas eu, por exemplo, discordava. Para mim, o mal do século é a violência urbana. Para outras pessoas, o mal do século é a corrupção. O fato é que hoje em dia as opiniões sobre qual é o mal do século são diversas. Mas no final do século XIX, acredito eu, havia um consenso comum sobre qual era o mal do século. Seria a tuberculose. Que hoje em dia não é mais mal do século, até porque hoje em dia já existe a cura para a tuberculose. Mas na época, o final do século XIX, não era assim. Era dessa época uma geração de poetas que contraíram tuberculose. A tuberculose era típica da vida de quem vivia nos bordéis.
no meio de prostituta. Essa geração de poetas era assim. E por eles terem certeza de que a vida ia ser muito breve, que eles não iriam durar muito, eles externaram seus sentimentos, pela certeza de que eles morreriam o quanto antes. Algumas características que são próprias da geração do mal do século são dúvida, tédio e orgia, medo da morte, saudade da infância, sofrimento. Tudo isso está diretamente ligado a uma outra característica do romantismo de que falamos na aula anterior, o sentimentalismo. Os poetas dão, assim, ênfase ao seu sentimento. Eles sofrem para as mulheres, pois eles sabem que não durarão muito, e de fato não passaram de 22 anos. São dessa geração Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Podemos imaginar que para toda essa geração de poetas, a morte não tardaria a chegar, por causa da tuberculose, mas representaria também um alívio. Eles parariam de sofrer. A certeza de que a morte não tardaria a chegar era motivo para eles ansiarem por essa morte. Mas a geração seguinte foi diferente. Foi mais proativa, no sentido de ter encontrado mais tempo para participar. Pena que seu principal representante, que foi Castro Alves, tenha morrido cedo também, com 24 anos. Mas a diferença é que ele não definhou como a geração anterior. Temos que reconhecer que Castro Alves participou mais do que a geração anterior. Afinal de contas, Castro Alves denunciou a realidade social da época, que era a escravatura. Como eu disse, pena que ele morreu tão cedo, com 24 anos, mas ele foi mais proativo do que a geração anterior. Por isso, ele estaria melhor adaptado àqueles tempos. Talvez até melhor adaptado para os dias de hoje. Não sei, isso é uma especulação. Enquanto a geração mal do século não quis participar, ficou esperando a morte, Castro Alves participou sim. Como características peculiares da geração social liberal do romantismo brasileiro, temos defesa de causas humanitárias, denúncia da escravidão e amor sensual. O principal representante dessa geração foi Castro Alves, que denunciou a escravatura em poemas como Navio Negreiro. Expressou seu amor carnal pelas mulheres em poemas como Boa Noite, Maria. E fez isso com uma ênfase na sensualidade das mulheres que não se via na geração mal do século, mostrando o amor carnal. Pena que Castro Alves tenha morrido de tuberculose, tal qual a geração mal do século. E enquanto Casimiro e Álvares morreram com 20 anos, Castro Alves ainda conseguiu chegar aos 24. De certa forma, essa tendência a morrer jovem com tuberculose acabou chegando ao século XX, quando Noel Rosa, o poeta de Vila Isabel, morreu aos 27 anos incompletos em condições semelhantes. Nessa aula, partindo da temática sobre o tempo, nós contamos a história da poesia romântica brasileira. E na próxima aula, seguindo a mesma temática, nós vamos contar a história do realismo brasileiro, que foi a escola literária que veio logo a seguir. Para todos vocês que fizeram provas de concurso, em especial o vestibular, quero pedir que escrevam para dizer como se saíram na prova. Quais foram as dificuldades, se foi fácil, se foi difícil. Quem sabe nós poderemos comentar sobre essas dificuldades numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você
a fazer a tua prova de vestibular ou concurso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever. Aliás, vocês podem nos escrever não é só para tirar dúvidas, para fazerem elogios, críticas ou até reclamações sobre as nossas videoaulas. Tudo isso vai ser bem-vindo, porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. Quero ainda agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E aqueles que não se inscreverem, eu quero convidar que façam isso. Basta clicar nesse link, lembrando que ele não está acessível em plataformas móveis, como celulares. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.